e o abuso de poder político e econômico, que é o ato mais grave. Para, aqui embaixo, para a propaganda eleitoral antecipada, nós temos a pena de multa de 5 mil a 25 mil reais. Perfeito? Para esse ato mais grave de abuso de poder político e econômico, nós temos essas penalidades aqui. Inelegibilidade por 8 anos, cassação do registro ou do diploma. Então eu acho que a pergunta está respondida. A pergunta da live era se isso configura crime, se eles podem ficar inelegíveis. Resposta: se a legislação que nós temos, e eu estou mostrando para vocês que nós temos... Olhem esta notícia. Lula deve ficar inelegível em 2026 por ato com bolos, diz Pavinato. É isso mesmo. Advogado formado da USP, ex-Jovem Pan Pavinato, afirma que Lula ficará inelegível por uso da Lei Rouanet em evento no qual pediu voto. Advogado formado na USP e ex-comentarista da Jovem Pan, Thiago Pavinato, afirma que Lula deverá ficar inelegível, sem poder disputar em 2026, por conta do ato com Guilherme Boulos no feriado do Dia do Trabalhador e que, além de o presidente pedir voto no seu aliado, caracterizando propaganda eleitoral antecipada, o evento na Arena Corinthians teria ocorrido com verba federal, oriunda da Lei Rouanet. Olhem isso, gente. Sabe quem vai revelar tudo sobre isso? É ela. Ludmila Lins Grilo, ela mesmo, que teve que ficar exilada por causa de Alexandre de Moraes. Ela vai trazer as provas e revelar tudo. Vejam o que vai dizer a juíza. É gravíssimo. Crimes eleitorais, pessoal, crime eleitoral, ele está espalhado pela legislação. Tem alguns crimes que estão concentrados no Código Eleitoral, tem outros crimes que estão na Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, e tem outros crimes que estão na Lei 6091, que é mais especificamente aquela lei que proíbe o transporte de eleitores. Crimes eleitorais estão espalhados pela legislação. Basicamente, essas 3 leis que eu falei aqui para você. Código Eleitoral, Lei 9.504 e a Lei 6.091, tá? Tem crimes eleitorais nessas 3 leis. E sempre quando a lei considera que um ato é crime, a lei expressamente diz que é crime. Ô, Léo, mas eu tô gravando react, Léo. Não pode ficar me chamando. Eu tô gravando react. O que que você quer? Do Bolsonaro. Eu não sei, você tem que achar no PM. Não, porque você fala que vou melhorar o título dele. Eu já sei onde tá o vídeo. Ah, o título é fácil. Difícil notícia chega agora pra família Bolsonaro. Eu não tenho. No caso da propaganda eleitoral antecipada, a lei não usa a palavra crime. Portanto, não é crime, mas é um ilícito eleitoral. É um ato proibido, mas não é categorizado juridicamente como um crime. Não é crime, mas é proibido. É um outro tipo de ilícito. Tem penalidades, não é pena privativa de liberdade. Ninguém vai ser preso por causa disso. Tem penalidades, só não é categorizado como crime. É uma infração eleitoral. É proibido, mas não é crime. Então agora vocês vão me perguntar, mas beleza, se você falou que não é crime, então não tem penalidade? Tem penalidade. Ninguém vai preso, mas tem penalidade. A lei eleitoral, ela diz que a penalidade para esse tipo de ato é multa de 5 mil a 25 mil reais. Mas calma, que eu ainda vou fazer outras considerações. A coisa vai se complicar daqui a pouco. O mais interessante a gente ainda vai falar. Vamos lá. Aí você pensa, poxa, multa de 5 mil a 25 mil reais. Pode ser que o cara faça o cálculo de que, se eu for condenado no máximo 25 mil, vale a pena. Né? Às vezes o cara ali, tem um empresário ali, tem gente para bancar essa multa, às vezes o cara vai preferir pagar a multa. Só que o que acontece, pessoal? Tem uma outra lei,
chamada Lei das Inelegibilidades, Aí, ó. que é a Lei 64 de 1990. O artigo 22 dessa lei fala o seguinte: qualquer partido político, coligação, candidato, Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao corregedor, relatando fatos, indicando provas, indícios, circunstâncias e pedir a abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, poder político, ou utilização indevida de veículos e meios de comunicação social. Então aqui está dizendo o seguinte, que qualquer uma dessas pessoas ou entidades aí citadas, partido político, coligação, o Ministério Público Eleitoral, o candidato, vão poder fazer uma denúncia, ou seja, representar a Justiça Eleitoral, fazer uma denúncia, né, falando leigamente, né, para que seja aberta uma investigação judicial eleitoral quando ele quer denunciar que uma outra pessoa abusou do poder político ou do poder econômico. Aí está o fundamento legal, é aí, nesse dispositivo, que aparece o famoso abuso do poder político ou abuso do poder econômico. Então, no caso Lula-Boulos, no evento, nós temos o ilícito da propaganda antecipada, cuja pena é a pena de multa de 5 mil a 25 mil reais, beleza, isso aí ninguém discute. E nós temos a incidência desse artigo 22. Por quê? Primeira coisa, esse evento foi patrocinado pela Petrobras. E se é um evento patrocinado pela Petrobras, nós temos aí o abuso do poder econômico. Nossa, o que dá ensejo à abertura dessa investigação aqui do artigo 22. E você ainda tem, de lambuja, o abuso do poder político, ou abuso do poder de autoridade, que é como está escrito na lei. Porque quem pediu os votos foi o Lula, que é o atual presidente. E parece que ainda teve lei Rouanet envolvida. Quanto à lei Rouanet, eu não tenho certeza, mas quanto à Petrobras, pelo menos os veículos de comunicação todos confirmaram. Então existe nesse evento um abuso de poder político e de poder econômico em favor de um pré-candidato. Vê que a gente já extrapolou a questão da propaganda antecipada? Então, em vez de ser apenas uma propagandinha antecipada, pagamento de uma multinha, nós temos coisas além disso. A gente já vem para cá, olha, o artigo 22 dessa lei, que são coisas muito mais graves do que a simples propaganda antecipada fora do período eleitoral. Houve essas duas coisas aqui, claramente. Alguém discorda disso? Não. Então, beleza. A gente já viu que para propaganda eleitoral, a pena é de multa. Beleza. E para isso aqui? Abuso de poder político e abuso de poder econômico. Só posso dizer para vocês que são outras penas. E nós vamos ver quais são elas. É como se fosse uma escadinha. Tem a propaganda eleitoral antecipada, que seria um ilícito menor, e o abuso de poder político e econômico, que seria um ilícito maior. Nenhum dos dois são crimes, mas são ilícitos eleitorais. Então, qual que é a consequência para isso aqui, que é muito mais grave do que a simples propaganda antecipada? Tá aqui, olha, na própria lei está dizendo qual que é a consequência. Olha, julgada procedente a representação, ou seja, dessa ação de investigação judicial eleitoral, a gente costuma chamar carinhosamente de AIJE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Julgada procedente à representação, ou seja, se o julgador considerar que realmente houve um abuso de poder político ou econômico, ainda que após a proclamação dos eleitos, isso significa o seguinte, que essa AIJE pode ser proposta agora, mas talvez ela só seja julgada depois da eleição. A gente não sabe o que vai acontecer nesse meio tempo. Talvez não julgue a tempo da eleição. Talvez ela seja julgada depois. Então está dizendo aí, se for julgada procedente, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado. O tribunal declarará, ou seja, é uma ordem. O tribunal vai ter que fazer isto. O tribunal declarará, percebe que não está dizendo o tribunal poderá declarar. Não é poderá, é o tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato.
Isso significa o seguinte, que não é apenas o representado, o beneficiário daquele abuso de poder político e econômico que vai ser julgado inelegível. Não é apenas ele, mas ele e todas as outras pessoas que houverem contribuído para a prática do ato. No caso, quem praticou a ação de forma mais explícita foi o Lula. Só que o Lula, ele já é presidente. Ele praticou essa ação para beneficiar o Boulos. O Boulos é o pré-candidato. Só que o Lula contribuiu ativamente. Então, olha, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado, Boulos, e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, Lula. Vocês entenderam? Tá aqui, Sim. olha. Eu não tô inventando nada, eu botei a lei pra vocês verem se eu não tô ficando maluca. E tem mais, não é só inelegibilidade. Inelegibilidade para as eleições a se realizar nos 8 anos subsequentes. Então fica 8 anos inelegíveis. Tanto o beneficiário do ato, quanto aquele que contribuiu para a prática do ato. Além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade. Então, para aquela eleição, aquele candidato beneficiado por esse abuso de poder político e ou econômico, ele vai ter a cassação do registro e do diploma. Viu? Então, espero que vocês tenham entendido que não foi apenas uma propaganda eleitoral antecipada. Então, agora, resumo aqui dessa live. Temos a propaganda eleitoral antecipada e temos uma coisa muito mais grave, tá? É a escadinha. Propaganda eleitoral antecipada tá aqui, é o ato menos grave, e o abuso de poder político e econômico, que é o ato mais grave. Aqui embaixo, para a propaganda eleitoral antecipada, nós temos a pena de multa de 5 mil a 25 mil reais. Perfeito? Para esse ato mais grave, de abuso de poder político e econômico, nós temos essas penalidades aqui. Inelegibilidade por 8 anos, cassação do registro ou do diploma. Então eu acho que a pergunta está respondida. A pergunta da live era se isso configura crime, se eles podem ficar inelegíveis. Resposta: se a legislação que nós temos, e eu estou mostrando para vocês que nós temos, se a legislação for aplicada tal como ela é, sim, e hoje em dia no Brasil eu tenho sérias dúvidas sobre se a legislação vai ser aplicada, se a legislação for aplicada do jeito que ela é, fizerem justamente ambos com Bolsonaro, ficariam inelegíveis. Tanto o Boulos como o Lula. Para as próximas eleições que acontecessem nos 8 anos subsequentes. Preste atenção que ela vai falar. E Boulos não tomaria posse. Do jeito que ela é. Ambos ficariam inelegíveis. Tanto o Boulos como o Lula. Para as próximas eleições que acontecessem nos 8 anos subsequentes. E Boulos não tomaria posse. Teria o seu registro de candidatura cassado. Já para as próximas eleições, porque esse ato é anterior. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos vocês. Até o próximo vídeo.